Oi amigos, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu fiz para o Lennon começar a dormir praticamente a noite inteira. Vou contar para vocês o porquê do praticamente a noite inteira. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, então me acompanhe e fique até o final, tá? Bora pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que está aí me assistindo e não é inscrito no meu canal, se inscreva, que vai me ajudar muito, e também deixe aquela curtida, tá bom? Que vai fortalecer muito o meu canal. Vou contar para vocês um pouco antes de eu iniciar a mudança na rotina do Lennon, como que era. Gente, o Lennon é um bebê que sempre acordou muitas e muitas vezes durante a noite. Ele despertava de 5, 6 vezes durante a noite. E depois do 8º mês de vida dele, ele começou a despertar e demorar a voltar a dormir. Então ele acordava 5, 6 vezes, mas entre essas 5, 6 vezes ele demorava 1 hora e meia para voltar a dormir. Eu passava praticamente a madrugada em claro. Eu vi muito nascer do sol com o Lennon, porque eu praticamente não dormia mesmo, gente. Eu passei muitas e muitas e muitas noites em claro. E ele não chorava, sabe? Ele simplesmente despertava e ficava com o olho aberto, olhando pra mim assim, tranquilo. Mas eu colocava ele no berço, ele não dormia, eu ficava lá ninando ele. Ficava balançando e cantava pra ele e dava o peito e nada dele dormir. E, gente, começou a ficar muito mais desgastante do que era. Como eu falei, ele sempre acordou muitas vezes e eu achava que isso era uma fase, sabe? Quando dava o salto de desenvolvimento, eu achava que era por salto. Aí começou a nascer os dentinhos, eu falei, ele não tá dormindo por causa dos dentinhos. Então eu sempre achava alguma coisa, mas na realidade ele nunca dormiu bem, sabe? Assim, uma noite tranquila. Teve algumas noites assim aleatórias, ele até diminuiu um pouco a quantidade de vezes que ele acordava. Às vezes dormia mais rápido, mas ele sempre acordou, nunca ficou assim uma noite prolongada. Eu nunca dormi até eu fazer o que eu estou fazendo agora. Eu não tinha dormido mais que 6 horas. O máximo de horas que eu consegui dormir numa noite foi 4 horas. Mais que isso eu não havia dormido até eu fazer o que eu estou fazendo agora, né? E, gente, tava assim muito difícil pra mim. Eu comecei a achar que o Lennon tava com problema de saúde, porque eu falava, impossível. Eu olhava, comecei a pesquisar pela faixa etária de idade dele, se ele já poderia estar dormindo a noite inteira. Tentei interligar o que poderia ser. Me culpei muito, gente, porque eu pensava, nossa, eu tô fazendo alguma coisa de errado durante o meu dia, durante o dia dele. Será que é soneca? Será que ele tá comendo um pouco? Gente, assim, eu me culpei muito porque eu achava que era alguma coisa que eu estava fazendo de errado, por isso que ele não tava dormindo. E na verdade, quando eu comecei realmente a pesquisar a fundo, pensar, bom, eu vou atrás de uma solução, eu comecei a identificar o que poderia ser. Então, eu achando que era uma fase, eu achei assim, eu achava na minha cabeça, gente, que era uma fase, então eu pensei assim, qualquer hora dessa, ele vai começar a dormir a noite inteira. E vai ser assim, né? Como engatinhar, como aprender alguma habilidade, vai ser assim também. Ai, quem dera, né, gente? Pelo menos essa não foi a minha experiência. Quando o Lennon completou 11 meses de idade, eu tava muito, muito desgastada, fisicamente, mentalmente. O meu rendimento do meu dia já não era mais o mesmo. Eu não conseguia ter a mesma produtividade, tanto no trabalho, quanto na minha casa, quanto na casa, né, se doar para a família, porque eu passava a maior parte do dia estressada, exausta, cansada, né, e tudo que uma noite mal dormida traz para você. E também influenciava no dia do Lennon, então às vezes que ele tinha uma noite mais difícil, ele ficava mais irritado, ele ficava com sono, né, durante o dia, mas parecia que ele não conseguia dormir, o sono dele ficava mais agitado nas sonecas do dia. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir atrás de uma solução, eu preciso achar, preciso de uma ajuda, preciso fazer alguma coisa. Eu conversei muito com o Gabriel também falava, vamos comprar
vamos comprar mamadeira, às vezes é seu leite que não tá, né, ele não tá conseguindo mamar mais. Gente, assim, pensei em infinitas coisas que poderiam ser, mas eu falei, bom, eu vou começar por algum caminho, né? Essa questão ali de dar a fórmula pra ele, eu nunca fui contra, mas eu pensava assim, bom, se ele estivesse com fome, ele ficaria mamando no meu peito, né? E não era isso que acontecia, ele não chorava, ele só despertava e ficava lá acordado, pegava um pouco no meu peito e logo largava. Então eu pensava, bom, pode ser que não seja fome, mas eu via que ele tinha essa necessidade de mamar ali, né, de sugar. Tentei a chupeta também com o Lennon, não deu certo, ele não aceitou a chupeta. Tentei por um tempo ali, depois eu desisti, porque ele não pegou. Comecei a buscar informação, eu pensei em comprar um curso, né, de autonomia do sono, como fazer esse bebê dormir a noite inteira, mas eu pensei, bom, eu vou tentar alguma coisa grátis primeiro, se não der certo eu vou numa ajuda de uma profissional, né, porque eu também tava tão desesperada que eu faria qualquer coisa pra quem me ajudasse, assim, sabe? Então eu comecei a pesquisar, vim aqui pro meu querido YouTube que eu tanto amo e vim buscar alguém que pudesse me dar uma luz ali, pedir um direcionamento pra Deus também. Falei, ai, Senhor, me ajuda, me mostra algum vídeo, algum caminho, alguma coisa que eu possa ver, que possa me ajudar, né? E aí, pesquisando aqui, comecei a estudar também essas questões da associação do sono e tal, e comecei a identificar que o Lennon poderia ter essa associação do sono com o meu seio, né? Então, todas as vezes que ele não conseguia emendar um ciclo no outro, um sono no outro, ele vinha pro meu peito e aí aconchegava ali, voltava a dormir, e assim ia a noite inteira. Eu também não sei o porquê ele não conseguia voltar a dormir, isso eu não sei dizer ainda, mas eu via que era essa associação. Então eu comecei a pesquisar mães que estavam passando pelo mesmo perrengue que o meu, né? Lia bastante comentário dos vídeos que eu assisti também, de mamães que compartilhou tava compartilhando das mesmas experiências. E aí eu pensei, bom, acho que tá na hora de eu tentar fazer esse desmame noturno, já que não é da noite pro dia que ele vai aprender a dormir ou desassociar alguma coisa. Eu acho que eu preciso ajudar ele, né? Eu tenho certeza que eu preciso dar essa ajuda a ele. Então eu comecei a pesquisar como que eu começaria a fazer isso. E depois de pesquisar bastante, assistir bastante vídeo, eu comecei a fazer o desmame noturno dele e eu vou contar pra vocês como que eu fiz. Então eu iniciei o desmame noturno dele dia 19/5, foi o primeiro dia que eu comecei. Eu vou deixar aqui pra vocês o meu bloco de notas, meu print do meu bloco de notas aqui, que eu anotei os 3 primeiros dias que eu fiz o desmame. Vocês darem uma olhada ali nos horários que ele acordou, nos horários que ele voltou a dormir. Vocês podem ver que nos primeiros dias ele demorou a voltar a dormir, mas eu quero contar pra vocês. Então eu sabia que ia ser difícil esses primeiros dias, então eu me preparei muito psicologicamente. Eu falei, bom, eu tenho que me preparar porque eu vou estar tirando um hábito dele, eu vou estar ensinando, vou estar modificando a rotina dele no que ele está acostumado. Então ele vai sentir, ele vai reclamar e provavelmente vai chorar bastante, porque essa reclamação é através do choro que eles reclamam pra gente também, né? Então eu falei assim, tá, é o momento, vamos lá, respirei fundo, pensei, bom, é isso. Eu sempre fiz a rotina do sono do Lennon. Pra quem me acompanha aqui no canal já viu, eu postei aqui já a rotina noturna dele. Então eu sempre fiz a mesma rotina. Dava um certo horário do dia, né? O fim do dia ali, eu já deixo um clima mais tranquilo na casa, mais calma quando dá, quando o pai não tá aqui também pra fazer uma folia, mas normalmente eu crio uma rotina ali tranquila, né? Nesse horário, começo no horário, fica mais tranquilo. E aí dou a janta pra ele, deixo ele brincar mais um pouco, e aí dou o banho, dou o mamar e coloco ele pra dormir. O que eu inseri de diferente? Normalmente eu tirava ele do cadeirão depois que ele jantava, esperava só um pouquinho ali e já dava o banho nele. E eu comecei a estender um pouquinho mais esse horário. Então eu dava mamar pra ele, eu dava janta pra ele,
Aí eu deixava ele brincar bastante, eu deixo ele brincar uns 30 minutos, por aí. Se ele tá um dia mais tranquilo, até uns 40 minutos ali, ele brincando. E aí depois eu dou o banho nele e continuo ali a rotina. E também quando eu consigo dar um passeio com ele, antes da janta ou logo depois da janta, eu dou um passeio com ele aqui, só por volta aqui de casa mesmo. E aí deixo ele brincando mais um pouco e dou o banho nele. Eu vi que estender um pouquinho também me ajudou, sabe? Parece que ele sempre brincadeiras mais tranquilas, né? Mas ele gasta um pouco mais de energia ali, também acho que funcionou pra mim, sabe? E aí, quando no primeiro dia eu fiz todo esse processo, quando dei o banho, dei o mamar, eu já fui falando, conversando com ele, que eu acho que essa comunicação é bem importante, né? Eles entendem o que a gente tá falando e é importante falar pra ele o que vai estar acontecendo, né? Essa mudança dele ali que ele vai sentir, então eu acho que é importante explicar pro bebê. Então, quando ele vinha mamar, eu já ia explicando pra ele, eu falava, filho, esse é o último mamar do dia, tá bom? Agora é a hora de dormir, agora você vai descansar, a mamãe vai te pôr no berço, você vai dormir tranquilo, você vai ter uma boa noite de sono. Quando amanhecer o dia, a mamãe vai te dar mamar de novo, porque você não precisa mais mamar de madrugada, você já tá grande. E assim eu ia falando pra ele. Aí fazia um carinho nele, cantava uma música e deixava ele mamar. Quando eu via que ele tava mais sonolento, eu tirei ele do peito e deixei ele mais de pezinho ali e fui acalmando ele. Gente, ele chorou muito no primeiro dia. Eu acho que eu demorei, sei lá, quase uma hora ali pra fazer ele dormir. Ele chorou bastante. Eu fui acalmando ele, né, porque ele tava acostumado a dormir no meu peito. E aí eu falei, bom, vou tentar não deixar que ele durma no meu peito nesse primeiro momento também. Então, eu acalmei ele ali, fui acalmando ele. Quando ele se acalmou, coloquei ele no berço e falei pra ele, filho, agora é hora de dormir. E aí, coloquei ele no berço. E fui repetindo esse processo. Demorou umas 10 vezes, pelo menos, eu acho que eu tentei colocar ele no berço e tive que ir acalmando ele, até que ele pegou no sono. Gente, nesse primeiro dia, eu já notei diferença, sério. Porque, não sei se foi pelo fato de eu não deixar ele dormir no peito, não sei. Mas eu já notei uma diferença, assim, sabe? Porque ele estendeu um pouquinho mais o horário que ele normalmente ele acordava, tipo, passava 1h30, 1h40 mais ou menos do horário que eu colocava ele pra dormir, ele já acordava. E nesse dia ele não acordou, ele estendeu um pouco mais. Quando ele acordou novamente, eu não dei o mamar pra ele, fui lá, acalmei ele. Ele também demorou pra voltar a dormir, ele chorou bastante. A gente precisa ter muita paciência, né? Porque a gente tem que entender o lado do bebê. É uma dificuldade para eles também, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. E a gente precisa acolher ele nesse momento com muita tranquilidade. Por isso que eu sabia realmente que eu falei assim, eu vou esperar pelo pior, porque se eu tô preparada, sabe? Então foi bem difícil nos primeiros 3 dias, assim. Foi os mais desgastantes, assim, de choro, né? Ele ainda acorda, mas ele não chora mais tanto igual ele chorava. Ele não chora mais, na verdade. Então, foi assim, os primeiros 3 dias foi dessa forma. Eu já anotei ali como eu deixei aqui, vou colocar aqui de volta pra vocês verem o resultado dos 3 primeiros dias aqui, das anotações que eu fiz. E aí, o Lennon passou, o que eu senti de diferença já nessa primeira semana. Quando eu colocava ele pra dormir no berço, antes ele precisava estar muito, assim, já tava no sono profundo. Quando eu colocava ele no berço, ele não acordava. Agora, quando eu coloco ele no berço, ele ainda não tá totalmente adormecido ali, ainda ele tá no meio termo. E ele não acorda, ele consegue dormir ali no berço sem que ele chore. E também, o que eu comecei a fazer, eu comecei a dar liberdade para ele tentar voltar a dormir sozinho. Então, quando ele desperta de madrugada ali, eu fico olhando pela câmera. Se eu vejo que ele não acorda, que normalmente quando ele fica de pé no berço, ele não dorme mais, ele já fica de pé ali e começa a gritar, até que eu vá atender ele. Mas quando ele tá ali, só resmunga deitadinho ali, eu fico esperando para ver se ele volta a dormir. E por incrível que pareça, ele voltou de dormir já várias vezes durante a madrugada. Eu faço
isso com ele e ele volta a dormir sozinho. E, gente, quando eu assistia, eu via mães falando, eu falava, olha, pode funcionar, mas com o Lennon eu acho que não, porque eu juro, eu achava que o Lennon, assim, fosse, sei lá, ele não gosta de dormir, sabe? Um bebê que não gosta de dormir, porque ele não via isso, sabe? Eu falava assim, será que um dia ele vai conseguir dormir sozinho? Vai dormir a noite inteira? Eu ficava me questionando, porque a minha experiência não foi boa, né? Então, eu não achava, assim, que poderia acontecer isso, assim, de uma hora pra outra. Não que foi de uma hora pra outra, né? Teve um processo ali, mas foi mais rápido. Então, eu faço isso com ele. Se ele tá resmungando, antes ele resmungava, eu já ia atender ele. Já colocava no peito, colocava ele no meu peito, e era esse processo que eu fazia. Agora não, eu espero ele. Se ele realmente chorar, eu vou, atendo ele, acalmo ele, falo, filho, agora é hora de dormir. Eu vou fazendo filho, agora é hora de dormir. Às vezes canto uma musiquinha, às vezes não. E aí ele adormece, eu coloco ele no berço. Então eu fui, vai fazer quase um mês que eu tô fazendo esse processo com ele, né? E assim, gente, eu já vi muito resultado, como eu falei pra vocês, o Lennon despertava muitas vezes mesmo. Teve uma noite que o Lennon despertou 10 vezes, gente. Na verdade foram 11, mas eu anotei os 10 porque na 11ª despertar dele eu trouxe ele pra cama. Mas ele acordou muitas vezes, tinha madrugadas assim que ele acordava de 1 em 1 hora, 30 em 30 minutos. Então, era muito desgastante mesmo. Hoje, o resultado que eu tenho, assim, eu já agradeço muito. O Lennon dormiu a noite inteira apenas 2 vezes dentro desse período aqui que eu tô contando pra vocês. Ele ainda não tá dormindo todos os dias a noite inteira, mas ele não acorda mais que 2 vezes. Então, eu coloco ele pra dormir, no máximo até as 9 ali, umas 8h30, 8h40. Ele tá dormindo. Aí ele desperta, tem dias que ele prolonga até as 3 da manhã, tem dias que ele acorda um pouco antes ali, uma da manhã mais ou menos. E aí ele estende até às 5, 5h30, que é o horário que eu já dou mamar pra ele. Eu não sei se tô certa, mas quando dá esse horário ali, 5, 5h30, eu já dou mamar pra ele, ele mama mais um pouco e volta a dormir até umas 7, 7 e pouquinho da manhã. Às vezes também estende um pouco mais o horário. Então, assim, gente, pra quem acordava, pra quem tinha que atender ele 5, 6 vezes na madrugada, eu tô muito feliz com o resultado que eu tô tendo. Eu sei que ainda tem um processo ali pra eu melhorar, né? Talvez esse das 5 tentar prolongar um pouco mais, mas eu tô bem feliz com o resultado que eu tive. E, gente, o que eu quero falar pra você aí, se você é mamãe, tá esperando, tá grávida, ou você tá com seu bebezinho pequeno aí, de meses, e acorda muitas vezes à noite e tudo mais, procure, né, claro, primeiramente a saúde do bebê, se ele estiver bem, saudável, principalmente eu acho que eu acredito que o desmame ali, talvez para bebê antes dos 6 meses dê também, mas eu acho que é questão de ver, né. Mas após os 6 meses, quando o bebê já tá se alimentando melhor, tem uma rotina uma rotina de alimentação melhor, eu acho que já dá pra fazer o desmame noturno. Eu quero falar pra você que eu faria muito antes, se eu tivesse tido essa noção, sabe? Eu tido alguém que tivesse tido essa informação de alguém que me falasse, ou tivesse buscado isso, eu teria feito muito antes o desmame do Lennon noturno. Eu acho que teria me poupado aí muita energia, com certeza, pra mim e pra ele. Então, com 6 meses, eu acho que já... Claro, se você quiser conversar com o pediatra, né, saber mais informação ali. Mas se seu bebê estiver saudável, fazer o desmame noturno, eu acho bem essencial. Essa associação ali existe à noite, né? É bem clara, existe realmente. Então, atrapalha tanto o bebê quanto a mãe, né? Claro que o ganho de peso, a saúde do bebê é o essencial, mas eu acho que buscar essa informação do que você pode adaptar para que melhore a rotina ali, né, noturna, eu acho necessário. Então, gente, essa está sendo a minha experiência com o desmame noturno, né? Cada bebê é um bebê, a gente não pode se comparar que um bebê começa a dormir
A partir da terceira noite, ele já começa a dormir a noite inteira. Tem bebê que demora um pouco mais, tem bebê que é mais rápido, enfim. Cada bebê é único. O que a gente precisa ter, nós mães, é ter paciência e colocar uma expectativa. Claro, você tem que depositar boas energias, mas ficar tranquila, esperar que o bebê deixa ele decidir o tempo dele, para que também a gente não se frustre e fique ainda mais esgotada nesse período, né? Então, se você tá passando por esse momento, eu quero falar para você que fique calma. Pense, veja aí o seu bebê, se ele tem alguma associação, o que acontece durante a noite ali, e que talvez o desmame, essa experiência que eu tive ali, estou contando pra você, possa te ajudar aí com o seu bebê também, né? Espero muito que eu possa ajudar você que tá passando por isso. Então é isso, eu desejo para todas as mamães que tenham muita paciência, tenham muita calma, desejo todas as boas energias a vocês, que eu sei que é uma fase, um período, um momento de dificuldade para toda a família, porque gera muito estresse, gera desgaste, enfim. Mas fica tranquila que vai passar, fica tranquila que se você fizer, né, ter alguma ação ali, mudar alguma coisa que você identifique que possa ser isso que está despertando o seu bebê, com certeza você vai ter resultado. Busque informação, busque se informar o que pode ser, talvez se for essa associação do peito, como o Lennon, eu acho, né, na minha opinião, que foi isso que o Lennon despertava tanto à noite, e me ajudou muito a fazer o desmame. Talvez você que está aí possa começar a fazer, e se você vai começar, já quero te dizer que vai dar certo, foca, mesmo que os primeiros dias seja difícil, mesmo que os primeiros dias tenha muita dificuldade, tenha choro, fique calmo, que é só uma fase, vai passar, logo logo você vai estar dormindo melhor e o seu bebê também, tá bom? Eu quero mandar um grande beijo pra você e dizer que até o próximo vídeo.